Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Vamos agora iniciar uma nova camada no protocolo TCP/IP. Finalizamos todas as questões relativas à camada de redes, né? Vimos as LANs, protocolo de acesso múltiplo, o CSMA/CD, os equipamentos de rede, hub, switch, e também as topologias de rede, né? Barramento, estrela. Então agora Ethernet. E agora vamos à próxima camada. Finalizamos então a camada de rede, vamos à próxima camada, que é a camada de transporte. Ok? Na camada de transporte, vamos relembrar, já falamos sobre isso quando estudamos as arquiteturas de protocolos, né? Que a camada de transporte, na realidade, tem que fazer duas funções básicas. Duas funções básicas. Então, qualquer protocolo da camada de transporte tem que fazer as funções básicas. E quais são as funções básicas? Comunicação lógica entre processos. Então, processos se comunicando. Então, entre esses processos, esses aplicativos que se comunicam, né, há uma conexão lógica. Então, na figura aí, ó, vocês estão vendo uma camada de transporte conversando diretamente com a outra camada de transporte. Tá aí em azul. Então, é essa a questão, né? Virtualmente, o usuário pensa que está conectado diretamente com o receptor. E quem dá essa impressão é a camada de transporte. Por quê? Porque ela fornece essa comunicação lógica. É uma comunicação lógica, não é uma comunicação física entre esses processos. E uma outra questão é que a camada de transporte também tem os protocolos, quaisquer que sejam, da camada de transporte, tem que oferecer a multiplexação e a demultiplexação de aplicações. Então, você pode ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo na sua máquina, e há que se fazer uma multiplexação e uma demultiplexação dos pacotes desses aplicativos. Então vamos comentar mais e explicar mais sobre essas funções básicas. E sempre relembrando que, no fundo, o que nós temos hoje são dois protocolos da camada de transporte, que é o TCP e que é o UDP. O UDP ele faz somente as funções básicas. O TCP, além de fazer as funções básicas, que é claro que ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, todo o protocolo da camada de transporte tem que fazer as funções básicas. Então, além disso, ele tem que fazer as funções adicionais. Então, o TCP faz as funções básicas e mais funções, que são as adicionais. Já o UDP só faz as funções básicas. Então vamos falar mais sobre essas funções básicas da camada de transporte. Então, veja bem, um protocolo da camada de transporte tem que fornecer a comunicação lógica entre processos que rodam em hospedeiros diferentes. Então, é o seu computador aqui no Brasil se comunicando com um servidor nos Estados Unidos, onde está hospedada uma página web onde você quer o conteúdo. Então, a camada de transporte tem que fornecer essa comunicação lógica, não é física, é lógica, entre os processos, entre esses processos, ok? Então, o protocolo da camada de rede fornece comunicação lógica entre hospedeiros.
Então, o protocolo de rede conecta hosts, hospedeiros. O protocolo da camada de transporte conecta processos, aplicativos. Então, essa é a grande diferença. Então, uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte. Tipicamente, nós temos dois: o TCP e o UDP. Então, uma visão geral da camada de transporte na internet. A responsabilidade fundamental do UDP e do TCP é ampliar o serviço de entrega IP entre dois sistemas finais para um serviço de entrega entre dois processos que rodam nos sistemas finais. Então, olha só, é isso que a gente tem que enfatizar a todo momento: a comunicação lógica entre os processos. Então, você tem que ter uma conexão TCP para cada processo que se comunica. Então, na sua máquina, por exemplo, você tem várias conexões TCPs e UDPs abertas ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma comunicação lógica entre processos. Né? A camada de rede não. A camada de rede ela fornece só a comunicação ao host, à máquina. A ampliação da entrega hospedeiro a hospedeiro para entrega processo a processo é dominada multiplexação e demultiplexação de camada de transporte. Ok? O UDP e o TCP também fornecem verificação de integridade ao incluir campos de detecção de erro nos cabeçalhos de seus segmentos. Então a questão aqui é o seguinte, gente: o UDP e o TCP fazem detecção de erro, mas fazem detecção de erro somente no cabeçalho. Não faz sentido fazer detecção de erro no conteúdo do pacote, no campo de informação. Isso é muito demorado. Isso é a aplicação, se quiser, se for de interesse dela, que ela faça. Mas a camada de transporte não. A camada de transporte vai fazer a detecção de erro somente no cabeçalho. Então, por exemplo, campo de endereço não pode corromper, porque senão o pacote vai chegar ao destino errado, ou nem vai chegar. Então, é uma detecção de erro somente no cabeçalho. Então, a questão da multiplexação e da demultiplexação. Vamos pontuar bem essa questão. O seu computador conectado à internet, ele tem N aplicativos abertos. Tá? N aplicativos. Todos esses aplicativos gerando pacotes que vão ser transmitidos. Né? Então você tem vários aplicativos abertos e, ao ser transmitido, esses pacotes irão em um trem de pacotes, em uma sequência, um atrás do outro, tá certo? Então, nesse momento, você estará multiplexando aplicações. Então, são vários aplicativos abertos e você vai colocar os pacotes um atrás do outro. Do primeiro, um pacote do primeiro, um pacote do segundo aplicativo, um pacote do terceiro, e você vai colocar ali numa sequência de pacotes. Então, nesse momento, você estará multiplexando as aplicações. Na recepção, você vai receber uma sequência de pacotes. Então, o primeiro pacote vai ser do aplicativo A. O segundo pacote que você vai receber vai ser do aplicativo B. O terceiro pacote do aplicativo C. E aí por diante. Então, neste momento, você vai estar demultiplexando, você vai estar abrindo, né, aplicações. Então, é essa a questão. O protocolo da camada de transporte tem que fazer a multiplexação e a demultiplexação de aplicações. Okay? Então, aí no desenho, a gente pode ver esse processo acontecendo. Então, ainda sobre a multiplexação e demultiplexação de aplicações, né? A tarefa de entregar os dados contidos em um segmento da camada de transporte ao soquete correto
é denominada demultiplexação. Então, é o que a gente falou, a gente vai estar abrindo, né? Então, você recebe os pacotes e vai estar entregando ao aplicativo correto na recepção, ok? O trabalho de reunir no hospedeiro de origem partes de dados provenientes de diferentes sockets, encapsular cada parte de dados com informações de cabeçalho para criar segmentos e passar esses segmentos para a camada de rede é denominada multiplexação, ou seja, agrupamento. Vários aplicativos na transmissão, você vai estar colocando ali numa sequência, num trem de pacotes. Então você vai estar multiplexando e passando para a camada de rede. Na transmissão, se lembrem que você percorre a pilha de protocolos de cima para baixo, e na recepção você percorre a pilha de protocolos de baixo para cima. Ok? E como é que é feito essa multiplexação e demultiplexação de aplicações? Através do número de porta de destino e número de porta da fonte. Então, vale a pena alguns comentários aqui. O primeiro deles é o seguinte: vocês devem ter percebido que a todo momento nós falamos em segmento da camada de transporte. É aquela velha história. É nomenclatura. Então, o pacote da camada de transporte é chamado de segmento. Então, um segmento TCP, um segmento UDP. É o pacote da camada de transporte, né? Assim como da camada de rede é datagrama, assim como da camada de enlace é quadro, né? Então é classificação, né? É nomenclatura. Então é segmento TCP, segmento UDP, pacote, ok? E uma outra questão é a questão do endereçamento, né? Nível de enlace, exemplo de endereçamento, MAC. Nível de rede, exemplo de endereçamento, IP. Nível de transporte, exemplo de endereçamento, porta lógica. Então, digamos assim, né, a grosso modo, que o endereçamento na camada de transporte é feito pela porta lógica, ok? E os aplicativos têm as portas lógicas padronizadas. Então, HTTP é porta 80, DNS é porta 53, né? E assim por diante. Então, cada protocolo da camada de aplicação tem a sua porta lógica designada no protocolo. Então, aí, só para ter uma ideia, né, o pacote UDP, você tem um número de porta de origem e um número de porta de destino, né? Esse nem é o UDP, é um pacote genérico de qualquer protocolo da camada de transporte. Então sempre você vai ter o número de porta de origem e o número de porta de destino, sempre com 16 bits para esse número de porta, ok? Então aí é um exemplo onde você tenta explicitar a questão da multiplexação, né, de aplicações. Então, no primeiro desenho superior à esquerda, você tem o host A conectando ao servidor B. Quando o pacote vai do host A ao servidor B, a porta de origem é uma porta X, ok? Uma porta X não designada a serviços especiais. Então, é uma porta de uso livre, né? A porta de destino, como você está fazendo uma aplicação Telnet, a porta de destino é uma porta 23, ok? Quando o pacote vem do servidor B para o host A, aí a porta de origem é a 23 e a porta de destino é a X. Então aí você inverte e vai saber exatamente para que aplicativo você vai entregar no host A. Por quê? Porque você tem a porta de destino e a porta X, então você vai saber que é para o aplicativo Telnet. Ok? No
esquema da direita, a gente vê aí uma comunicação de um cliente web A com o servidor web B, onde o IP de origem foi o A, o IP de destino foi o B. A porta de origem foi a X e a porta de destino é 80. Tem que ser. A porta de destino tem que ser a porta 80. Por quê? Porque é um serviço web, é padronizado. A porta de origem não. É uma livre, é X. Agora, o cliente C, ok? Se comunica com dois aplicativos web. Tem duas páginas da web abertas. E ele se comunica com o servidor B. Então, o IP de origem é C, o IP de destino é B. A porta de origem é Y e a porta de destino é 80, padronizada. Já o outro aplicativo, o IP de origem é o C, o IP de destino é o B. A porta de origem é a X e a porta de destino é 80. Na volta do pacote, inverte porta de origem e porta de destino, como a gente já viu na aplicação Telnet. Ok? Agora vem a pergunta, mas pode usar a mesma porta X? Pode. Por quê? Porque são hosts diferentes, então não vai haver problema nenhum, confusão nenhuma. Ok? Então vamos parar por aqui. Então na próxima videoaula a gente começa a ver o UDP, que é o primeiro protocolo, de transporte que nós vamos estudar. Ok? Então ficamos por aqui e retomamos posteriormente.